A humanidade é uma espécie de exploradores, conquistadores e inventores, e ela nunca se afastou dos obstáculos, oceanos ou mesmo do espaço exterior. Nós, como seres inteligentes nesta Terra, estamos muito ligados à casualidade e queremos atribuir uma razão a tudo na vida. Ao mesmo tempo, provavelmente estamos mais interessados em nossa própria história na Terra e em como nos tornamos o que somos hoje. Constantemente, somos fascinados por descobertas e objetos de tempos passados, porque eles não só nos dão uma visão do passado, mas também da vida de pessoas que viveram, em alguns casos, milhares de anos atrás. A arqueologia sempre traz à luz coisas novas e surpreendentes. E quem não sonhou em encontrar um tesouro em algum lugar quando criança? É ainda mais interessante e emocionante quando ainda hoje não conseguimos entender que propósito estes achados poderiam ter tido, embora sejamos tão inteligentes e progressistas do nosso ponto de vista. Com a divulgação de tais notícias de achados sensacionais através da internet, nós também, como arqueólogos amadores repentinos, temos agora a oportunidade de formar nossas próprias ideias e deixar nossa imaginação correr solta. Provavelmente, a solução é às vezes muito banal e simples, mas é claro que é muito mais interessante deixar a sua imaginação correr solta e imaginar as teorias mais selvagens. Muitas coisas ainda hoje nos intrigam e nos surpreendem. Algumas delas parecem ser provas de viagem no tempo ou de uma existência alienígena, mas talvez você possa decidir melhor por si mesmo o que pensa sobre elas quando assistir a este vídeo com todos os mistérios dos tempos pré-históricos. Uma coisa é certa, mesmo as pessoas mais inimagináveis ficarão confusas com isso. E você, também é fascinado então por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então, nos deixe um like e inscreva-se aqui em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. A estátua em movimento. No centro do mistério está uma estátua de Nebsenu, que está alojada no Museu Britânico de Manchester. O curador Campbell Price notou que a estatueta parecia girar 180 graus em seu lugar na caixa de vidro, como que por magia. E, depois, muitas vezes ficava de costas para o telespectador. Por isso, Price instalou uma câmera que realmente registra o movimento do artefato, que provavelmente existe desde 1800 a.C. As evidências da antiga civilização avançada do Nilo podem ser vistas movendo-se no sentido anti-horário em torno de seu próprio eixo e mais rapidamente durante o dia do que à noite. A ajuda humana poderia ser rapidamente descartada. Será que é por causa da inscrição na parte de trás da imagem? Lá, você pode ler uma oração com o pedido de pão, aves e bois para a alma do falecido Nebsenu. E por que a estátua gira apenas na nova exposição e não antes em outra vitrine? Na exposição anterior, onde a estátua foi encontrada, este incidente não ocorreu, o que torna tudo ainda mais estranho e também esquisito. E até hoje, a razão pela qual ela se move permanece um grande mistério. A misteriosa tábua egípcia. Até hoje não foi possível esclarecer definitivamente qual o propósito deste artefato e para que realmente serviu. A mesa de oferta de Def-G, como era chamada a relíquia de tempos passados, era feita de alabastro branco. É redonda, pesa 75 quilos, mede 49 centímetros de diâmetro e tem 13 centímetros de espessura. O que a torna especial são os mais de 90 hieróglifos, representando refeições, bebidas e todos os tipos de outros produtos, distribuídos em pequenos quadriláteros ao longo de todo o prato. Talvez tenha servido como um cardápio ou uma forma de solicitar serviços? Ainda não sabemos. Sua aparência a torna muito diferente de todas as outras descobertas que foram datadas deste período. Muitos especialistas em história egípcia estão certos de que a descoberta deve ter sido feita por volta de 2200 a.C., durante a quinta dinastia dos faraós egípcios. Entretanto, mesmo os arqueólogos experientes ainda não encontraram a solução para o enigma de que os antigos egípcios poderiam ter usado para um objeto tão estranho e quase moderno. Ou será que isto possivelmente atesta técnicas altamente modernas no Antigo Egito que ainda não conhecíamos? Muitos até veem um painel de controle para uma aeronave na placa, mas mal podemos esperar para ver o que outras descobertas científicas desvendarão. Os famintos do Saqqara. Eles possuem 67 centímetros de altura, são feitos de calcário e retratados como assustadoramente magros. São estátuas egípcias encontradas em Saqqara, o antigo cemitério da antiga capital do Império Egípcio, Mênfis, no nordeste do Egito. Durante muito tempo, não ficou claro se as estátuas eram realmente genuínas ou não.
porque são tão incomuns em comparação com os achados de túmulos daquela época. As figuras retratadas estão muito magras e agachadas uma ao lado da outra. Suas bocas estão frouxas, seus rostos finos e estão se tocando em parte, como se quisessem se consolar mutuamente. Há algo escrito na base do retrato, mas ainda não foi possível decifrá-lo nesta fase. A epígrafe pode talvez nos dar uma ideia da intenção por trás das figuras. Ou o segredo do povo faminto de Saqqara permanecerá escondido de nós para sempre? Será que eles realmente testemunharam um tempo de privações e representam a realidade desse tempo? Ou o que motivou as pessoas a esculpir literalmente tal representação em pedra? Foi considerado um sinal de sacrifício religioso sofrer fome naquela época na sociedade egípcia? Até hoje, este mistério egípcio também ainda não conseguiu ser desvelado. A hélice milenar. Para muitos especialistas em alta cultura egípcia, um pedaço de pedra de ardósia, também encontrado em Saqqara em 1936, é a prova de que os antigos egípcios tinham muito mais conhecimento e tecnologia do que pensávamos anteriormente. O objeto misterioso tem 61 centímetros de diâmetro, é redondo e tem 10,6 centímetros de altura no meio. Se não se soubesse que o achado remonta a cerca de 3.000 a.C., iria se presumir que a sua aparência se tratava de uma roda, uma hélice, ou mesmo a hélice de um navio. A impressão é reforçada pelo buraco no meio, onde pode ter sido fixado em algum lugar. A única questão é, onde? Será que os egípcios realmente tinham tecnologia de ponta ou a ciência realmente se enganou na datação? Também é questionável para que o objeto foi utilizado, especialmente porque foi encontrado no túmulo do príncipe Sabu. Isso sugere que o objeto poderia ter sido importante para as pessoas, mesmo após a morte. Mas então, por que não foram feitas mais descobertas desse tipo? Serviu talvez como um brinquedo, um objeto de lazer ou até mesmo um disco voador? Quem sabe? Isso faz com que se deseje que a fotografia e a videografia tenham sido inventadas mais cedo. Mas até então, os pesquisadores ainda continuam quebrando cabeça para tentar desvendar também este mistério. Dropa Stones. Embora elas não sejam realmente um achado arqueológico, as chamadas Dropa Stones são notáveis e ainda confundem os pesquisadores. Em 1936, 716 discos de pedra com inscrições hieroglíficas foram encontrados em uma caverna. A escrita antiga foi traduzida por um professor chinês e parece contar a história de uma civilização estrangeira de um planeta chamado Dropa. Parece uma teoria da conspiração, mas não pode ser mais verificada porque os discos desapareceram desde então e não podem mais ser encontrados. Talvez seja realmente uma história bizarra, que seja fictícia ou realmente uma dica de que talvez não estejamos sozinhos no universo. Outros ainda acreditam que a história é um monte de mitos e não consideram muito o que os cientistas estão tentando nos explicar. Portanto, tem muitas coisas neste mundo que a gente não pode realmente explicar, não é? Ou que ainda não podemos esclarecer. Mas, mesmo que não compreendamos ou não entendamos todas as verdades por trás destes mistérios, os próprios objetos têm seu encanto especial. Tais teorias e ideias místicas são simplesmente parte integrante da maravilha de nossa própria história. Não conseguiremos descobrir toda a verdade por trás da história humana de qualquer forma, mas não temos e não devemos reivindicar a isso. Mesmo que talvez possamos aprender muito com nossos antepassados, o que conta no conjunto é nosso interesse no que foi. O que é muito mais importante, entretanto, é como queremos entrar no futuro e como queremos continuar a escrever a história da humanidade. É bastante certo que, em algum momento, nossos descendentes também encontrarão algo de nosso tempo com o qual não podem se relacionar ou compreender. A probabilidade disto aumentar com muitos produtos e objetos novos que são inventados e trazidos para o mercado todos os dias é grande. Portanto, é claro que não há necessidade de vida extraterrestre na Terra, mas nós mesmos nos tornamos estranhos à história e continuaremos a sê-lo no futuro. Porque se este vídeo mostrou uma coisa, é que o conhecimento, a tecnologia e o progresso estão e permanecem constantemente em fluxo, mudam e, acima de tudo, também são esquecidos e, portanto, perdidos. Você acha que ainda seríamos capazes de construir as pirâmides hoje, do jeito que elas foram construídas naquela época? Ou para montar um sistema de água doce e esgoto tão sofisticado como o da Roma Antiga? Também é claro que, quanto mais no passado a origem de um artefato está, mais difícil se torna encontrar um ramo verde em tais casos. Tudo é efêmero, assim como os conhecimentos, experiências e modos de vida. O mundo continua girando
e muito provavelmente continuará girando por mais tempo. E o moinho do tempo gira com ele. Assim como não podemos atribuir um significado a esses objetos imaginados, não temos nenhuma influência sobre eles, por enquanto, ainda podemos permanecer curiosos sobre o que o futuro pode nos oferecer e também nos trazer.